Que sorteio foi esse da Copa do Brasil? Meu amigo, se fosse combinado, não ia ser tão bizarro. O sorteio da Copa do Brasil simplesmente pegou fogo. As bolinhas colocaram frente a frente 3 clássicos gigantes: Cruzeiro contra Atlético Mineiro, Grêmio contra Internacional e Palmeiras contra Santos. E ainda tem Vasco contra Vitória. Para quem está de fora, espetáculo garantido. Mas para os torcedores, o sofrimento é enorme. Ser eliminado já dói. Agora cair justamente para o maior rival é de arrepiar. E você, quem passa? Comenta aqui e acompanha o Bola News para ficar por dentro de tudo. Acabou de sair o sorteio da Copa do Brasil e acredite se quiser, Cruzeiro vai pegar o Atlético Mineiro, Grêmio vai pegar o Internacional e o Palmeiras vai pegar o Santos. 3 confrontos regionais, 3 clássicos assim, absurdos regionais e que vão dar muito, mas muito peso para essa Copa do Brasil. E Mauro, que sorteio, né? Às vezes a gente fala 3 baita confrontos e os jogos não são nada demais. Mas é legal, né, Mauro? 3 clássicos regionais aí, no mata-mata da Copa do Brasil. Um sorteio que parece que foi até combinado. Mauro César Pereira, e o que esperar de cada confronto? Quem você acha os favoritos para esse mata-mata da Copa do Brasil depois do sorteio de hoje, Mauro? Olha, eu não vejo muita diferença não. Se fosse Grêmio e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco, Palmeiras e, sei lá, Internacional, também seriam confrontos grandes também. E o Vitória, eu não concordo contigo não. Era melhor pegar o Santos que o Vitória. Santos é da zona do rebaixamento, o Vasco é da zona do rebaixamento. Um confronto de 2 times que brigam para não cair. O Vitória está acima disso e vem de 2 eliminações do segundo e do terceiro colocados na Copa do Brasil. O Vitória é um time muito mais competitivo do que a maioria aí. Então não vejo como um confronto bom para o Vasco não. Aliás, nada é bom para o Vasco hoje, né? O que é bom para o Vasco? O Vasco não consegue sair do rebaixamento. Eliminou o Fluminense e tudo. O Fluminense está numa fase que virou freguês do Vasco de novo, né? Como foi na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Eu acho que não... Assim, acho que mais Cruzeiro e Atlético e Grenal. Porque isso é aquele rival mesmo. O Palmeiras e Santos tem uma rivalidade, mas o maior rival dos 2 é o Corinthians. Estou errado? Acho que não. Para o Santista, o maior rival é o Corinthians. Para o Palmeirense, o maior rival é o Corinthians. Então são rivais até a página 3. Não são rivais ferozes como o Grêmio Internacional, o Cruzeiro e o Atlético. Esses 2 sim são 2 clássicos de uma rivalidade maior, né? E Vasco e Santos, até chegar o dia desses confrontos, se não saírem do rebaixamento, nem podem ficar pensando tanto em Copa do Brasil, não. Porque podem ser eliminados, podem ser rebaixados. Aliás, os 2 se enfrentam no final de semana. Internacional, a mesma coisa. Grêmio, a mesma coisa. O Grêmio deu uma respirada agora com a vitória sobre o São Paulo, mas não está numa zona de segurança. Se tiver 2 rodadas ruins, volta lá para baixo. Então, essas equipes têm que... A gente não sabe nem qual vai ser digamos assim, a prioridade que poderão ou não dar à Copa do Brasil quando chegar o momento, porque estão bem encalacrados. Gente, dos 8, nós temos aí 4, pelo menos, que estão concorrendo no risco. Grêmio, Inter, Santos e Vasco. O Vitória até está um pouco mais perto ali agora, né? Depois do jogo de domingo. O Vitória é muito mal fora de casa, né? Mas enfim, eu acho que o Vitória já entra no campeonato sabendo que a luta dele é para permanecer na Série A. É diferente isso aí. Ele está já adaptado, sabe? Isso aqui é minha realidade. Ainda mais no ano em que ele consegue avançar tanto na Copa do Brasil. Ele sabe que vai ter mais dificuldade. Os outros, por mais que o Vasco seja rebaixado várias vezes, sempre um peso maior. Time com um peso maior. Santos já foi rebaixado, já quase caiu de novo. Então tem que ver como é que vai ser na semana dos jogos. Depende muito de qual que vai ser o padrão de jogo do Palmeiras. Se for o padrão dos jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, de 3, de 4 tempos contra a equipe do Fortaleza, esse time não é favorito. Não é favorito que eu digo, não é um time que vai passar por cima do Santos. Vai ter muita dificuldade. Aliás, o Palmeiras, que esse ano no Campeonato Brasileiro com um a menos no estádio dele, não venceu o Santos. E no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro,
no duelo do segundo turno, perdeu o jogo para o Santos, que começou a degringolar a equipe na briga pelo título. Então o Santos, independentemente do momento ruim, ele tem sido uma casquinha de ferida para o Palmeiras, né? Perdeu esse ano no Campeonato Paulista, mas em brasileiro, o Palmeiras não venceu o Santos nos últimos 2 duelos, por exemplo. Então não é uma fava contada o Palmeiras e o Santos, apesar do o momento dos clubes coloca favoritismo, momento administrativo, financeiro. Agora, futebol jogado no Palmeiras hoje é um futebol que ele se enrolou com Fortaleza, até para poder carimbar uma vaga que ele tinha adiantado no primeiro duelo num 3-0. Fortaleza que está na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras se enrolou com o Internacional, que, assim como o Santos, briga contra o rebaixamento. Mas o Inter não é um time, por exemplo, na minha visão, em alguns momentos tão inferior assim ao Santos. Até tem recursos, é um time mais bem treinado comparado ao trabalho que faz o Cuca, que é deplorável, né? Em termos técnicos da equipe do Santos. Mas ainda com tudo isso, não dá pra colocar não dá pra colocar favoritismo no Palmeiras a esse ponto contra o Cerro Porteño pelo momento amanhã. Não dá pra colocar. O Cerro vive um momento horroroso no Campeonato Paraguaio. Volta na Copa do Mundo, uma vitória, 3 derrotas do Cerro Porteño. O time joga um futebol paupérrimo no Paraguai. Só que esse Cerro Porteño paupérrimo não perdeu pro Palmeiras esse ano. É muita calma nessa hora. Com o momento do Palmeiras, em tese, tamanho de clube e tudo, é lógico que tamanho que eu digo nesse momento administrativo, é favorito contra todo mundo, exceção ao Flamengo no mesmo pé de igualdade, tá? Os 2 times brigando por tudo. Por essas questões teóricas. Na prática, a história sempre tem sido outra e muito por causa do próprio Palmeiras, Pilhador. E antes de passar pro Bruninho, facinho, cara. Você acha que tem favoritos nesses confrontos? Vamos lá, bom, em tese, o Palmeiras contra o Santos é favorito, apesar de tudo, é o que eu falo, não é um atropelo, mas é favorito. O Vasco contra o Vitória, se esses reforços que chegarem ao Vasco derem certo, são, pra mim, 2 bons jogadores que o Vasco vai trazer, o Santiago Sousa, que o Mauro conhece muito bem, e o Colide do River Plate, o Vasco pode ter um acréscimo de time que pode se tornar uma equipe, digamos assim, mais propensa a fazer um jogo melhor que o Vitória, tá? Se for o Vasco que jogou, por exemplo, contra o Fluminense, o segundo jogo. Mas é o que eu falei, o Vitória fez uma Copa do Brasil e faz, por enquanto, maravilhosa, ao ponto de ter invertido 4-0 em cima do Atlético Paranaense, um resultado espetacular, né? Mas colocou uma pontinha ali com o Vasco da Gama. Cruzeiro e Galo. O Cruzeiro é muito favorito. O Atlético Mineiro joga um futebol hoje muito abaixo daquilo que se esperava ver. E Grêmio Internacional, uma leve pitada para o Internacional de favoritismo. Bom, os confrontos regionais, eles têm esse peso aí, dependendo muito de quem está se enfrentando, né? Grêmio e Inter, acho que hoje eles são times mais ou menos no mesmo patamar ali Não, é muito difícil que consigam em algum momento, não esse ano óbvio que não, mas até falando próximos anos, é muito difícil que um deles ganhe um campeonato brasileiro por pontos corridos. Eles são times que, quando estão bem, brigam por vaga na Libertadores, quando não estão, brigam para não cair, como estão brigando os 2 agora. Então, acho que há uma rivalidade, muito porque eles estão mais ou menos no mesmo nível, Cruzeiro e Atlético também. O Atlético até tem títulos pesados mais recentes, o Cruzeiro está em recuperação. Então, alguns confrontos eles têm assim, um peso maior de confrontos regionais. São confrontos bem equilibrados esses dois, Grêmio e Inter, porque os 2 times não estão bem. Acho o Inter um pouco melhor, acho que o Inter tem alguns jogadores um pouquinho melhores, como o próprio Alan Patrick. O Grêmio tem um cara que faz gol, que é o Carlos Vinícius. Mas eu acho o time do Inter um pouquinho melhor, mas claro que é um confronto bem equilibrado, como o Cruzeiro também acho um time melhor que o Atlético, mas tem equilíbrio. E do outro lado, Palmeiras e Santos. Não acho que é um confronto assim de atropelar. O time do Palmeiras não é um time que atropela os adversários. É um time que perde pouco, que consegue fazer pontos. No Campeonato Brasileiro só sofreu 2 derrotas. E nos mata-matas ele vai ter dificuldade contra quase todo mundo, mas ele tem um favoritismo contra o Santos. E Vasco e Vitória, também um confronto igual, acho que aí tem um equilíbrio, mas para mim o Vitória é um time que joga mais que o Vasco. Acho que o Vitória, se você dar palpite, acho que o Vitória é um time hoje melhor que o time do Vasco. O Vasco está tentando se acertar, contratando jogadores, tem um treinador que chegou há pouco tempo, então está tentando até
relativamente bem aí depois da Copa do Mundo, nada demais também. Mas acho que o Vitória é um time melhor. Acho que o Vitória, principalmente em casa, e confronto de ida e volta, jogar em casa é fundamental. O Vitória em casa está conseguindo bater os outros, está conseguindo bater o Flamengo, reverter um confronto com o Atlético Paranaense. Então, para mim, acho que os confrontos são muito parecidos, mas num palpite, para mim, os favoritos: Inter, Cruzeiro, Palmeiras e Vitória. O sorteio pegou fogo e os comentaristas não pouparam opiniões. 3 clássicos gigantes prometem muita rivalidade e emoção na Copa do Brasil. Quer saber quem eles apontam como favorito? Veja agora! E já se inscreva no Bola News para não perder nenhuma novidade.